Bom, estamos de volta e agora nós estamos com um assunto muito bacana do meu amigo Júlio. Vocês vão saber agora. No livro Dançando com Deus, Júlio Gomes afirma que o poder do pensamento já foi descoberto há mais tempo do que se pode imaginar. Por meio de citações bíblicas, ele mostra a veracidade da relação entre a realidade do poder da mente e os escritos bíblicos. É isso mesmo, Júlio? Júlio, tudo bem, meu querido. Deixa eu mostrar o livro. Esse aqui é o meu, tá, gente? Eu já comecei a ler, mas eu não consegui acabar de ler ele ainda porque eu estou muito tumultuada. Mas eu estou assim, porque os seus livros realmente é para devorar, né? Obrigado. Tem o outro, cadê aquele outro? Esse aqui, ó, deixa eu mostrar. O Alcançando Além das Metas. Esse aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó, ele já fica no meu quarto, meus filhos até sabem. Não mexe nesse livro porque é da mamãe. Adoro, porque realmente dá uma injeção de ânimo? Não sei, mas eu acho que uma conscientização, sabe? Uma consciência melhor da gente mesmo do que a gente quer da vida da gente, sabe? Sim. Então eu acho que é um manual. Oh, que legal. Entende? Eu vejo como um manual. Mas o Dançando com Deus, como é que é? Ele vai ser lançado agora, dia 6? Sim, 6 de julho. 6 de julho, de 9 às 12, na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa. Sim, na Praça da Liberdade. Qual que é a essência desse livro? Ele não tem nenhum caráter religioso. Não, não, não. Eu sempre vi, Angélica, a Bíblia como um livro científico. É lógico que eu consigo vê-la das duas maneiras, né? Como um livro científico, como um livro religioso. Só que numa fase da minha vida, onde eu tive muito problema, em 2003, onde eu tive muitas perdas emocionais, materiais, eu comecei a ler a Bíblia com outros olhos. E comecei a falar, nossa, olha aqui, nunca me falaram isso. Aí passava, nunca me falaram isso também não. Aí eu fui juntando essas coisas, né? Aí eu estava começando a minha formação em hipnose e já era um autodidata na psicanálise, não tinha feito o curso ainda, né? Mas já era um autodidata. Aí fui associando isso a certas coisas. Eu adoro estudar religião, então eu já tinha estudado budismo, já tinha estudado outras religiões que também trabalham com o poder da mente. Eu falei assim, a Bíblia não fala nada além disso também. E que ninguém explora. Que não vem ao caso nem comentar, né? Por que ninguém explora, né? Claro que sim. Porque é muito melhor eu tê-la como minha dependente, tipo assim, você é o meu guru, eu sou o meu sacerdote, a sua oração é mais poderosa do que a minha, então eu vou estar sempre debaixo da sua tutela, então eu vou te dar até condições melhores de vida em função de comércio da fé, né? Então não é legal você falar isso, não é legal você conscientizar todo mundo de que você é feito em imagem e semelhança de Deus, e se você é feito em imagem e semelhança de Deus, você pode tudo aquilo que você acha que pode. Entendeu? Sim. Se ele criou todo um universo, e você é a imagem e semelhança dele, você tem toda a capacidade também de criar o seu universo. Sim. Entendeu? Júlio, você já começa o livro já demonstrando que isso aqui não é uma doutrina, que isso aqui você não está querendo convencer ninguém. Você até fala no início do livro, leia e fique à vontade para tirar suas conclusões. Se depois que você acabar de ler, você quiser voltar para aquele pensamento que você tinha antes, ok, não é? Então, quer dizer, você deixa muito claro isso já no início do livro, para que as pessoas possam se deliciar disso tudo. Sim, porque muitas vezes você ama as suas cadeias. Então, muitas vezes você lê o livro e fala assim, nossa, que essa ideia aqui bateu, mas eu prefiro ficar do jeito que está. Às vezes, por medo, será? Medo do novo, medo de ter que arriscar, medo de ter que mudar. O ser humano, por natureza, ele é muito comodista. A gente repara muito isso, que no consultório de psicanálise, às vezes você recebe pacientes que vivem com a esposa há 20 anos, dormindo em quarto separado, e não separa, não toma uma atitude. Filhos criados, situação financeira estabilizada, se rachar tudo no meio, todos os dois vão continuar numa situação excelente, mas não separa. Fica um martirizando o outro. Eu já tive paciente que conversava com a esposa por bilhete. Pô, e a vida? E o resto da vida? Entendeu? Então, quando você vem com uma proposta dessa, de que você pode ser aquilo que você deseja em relação a ter, fazer, né? As pessoas falam, epa, peraí, né? E o meu guru? Né? Porque é muito mais fácil eu ter uma consciência de que tudo de errado que acontece, ou é uma fatalidade, ou é porque Deus quis, do que assumir que tudo de errado que acontece na minha vida, o próprio culpado sou eu mesmo. Da mesma forma que tudo que certo que acontece, também sou eu, né? Então é muito mais fácil, não, porque Deus quis, não, porque eu não dei o dízimo, não, porque eu pensei... Não, a coisa não está indo legal porque o seu padrão de pensamento não está legal.
Porque quando você... Como é que funciona o seu cérebro? Seu cérebro não funciona com eletricidade. A física clássica fala que todo campo elétrico, o que ele gera? Um campo magnético. Então, de acordo com o seu padrão elétrico gerado pelo seu tipo de pensamento, você vai criar um campo magnético. E você vai atrair aquilo que você mais pensa e mais deseja. Então, o hipocondríaco, ele é sempre doente. O fracassado, ele é sempre fracassado. Você pode notar que quando uma empresa, por exemplo, ela começa a entrar no buraco, começa a entrar no vermelho, e os responsáveis pela administração da empresa entram nessa vibração de, nossa, agora nós estamos no vermelho, nossa, a empresa fale. É verdade. Então, a gente pode programar a nossa mente para aquilo que a gente quer. Essa é a minha profissão como programador. Porque a hipnose é um nome assim, mais corriqueiro, mas tem uma diferença entre programação neurolinguística e hipnose. Tudo bem. Mas a hipnose nada mais é do que uma programação neurolinguística. Então você programa aquilo que você quer. Eu já falei isso uma vez aqui para você. Se você fosse a mesma Angélica, geneticamente falando, criada por uma família de tribo indígena na Amazônia, até o que você comeria seria diferente. Você comeria, por exemplo, verme de árvore achando uma delícia. Então até o que a gente come é a programação, entendeu? Que tudo. Então você programa sucesso da mesma forma que você programa a derrota. Você programa saúde da mesma forma que você programa a doença. Entendeu? Muito bom. O amor e o ódio também. Claro. Então, Júlio, mas dançando com Deus, por que dançando com Deus? Pois é, nessa situação de vida que eu me encontrei e que eu precisava sair dela. Eu até conto um pouco dela aí. Eu precisava sair porque foi uma perda muito grande. Aí eu precisava sair, e eu até falo que não faltou quem me desse maior força para ir para o buraco. Achei que você fosse até agradecer. Não faltou quem me desse maior força para ir para mais ainda, mas eu fui tão fundo que não tinha mais onde. O buraco chegou no fim, entendeu? Mas tinha gente que já me emprestou uma pazinha para continuar cavando. Então, o que acontece? Eu comecei porque a Bíblia sempre foi meu livro de cabeceira, né? Quando eu comecei a ver a Bíblia com esses outros olhos, eu comecei a sentir Deus mais próximo de mim. Eu comecei a ver que Ele é aquilo que eu sou. Não é bem isso, não, mas nós somos um. O próprio Jesus fala isso várias vezes, né? Isso é com todo mundo. Né? Então, mas só que essa intimidade foi crescendo. Essa intimidade entre eu e a palavra de Deus, né? Sem conotação religiosa nenhuma, sem doutrina nenhuma, né? Aí eu fui percebendo que quando você chama uma pessoa para dançar, uma mulher para dançar, né, você até erra os passos, começa a suar, transpirar, será que eu estou agradando, será que não está? Aí a coisa vai ficando mais light, ficando mais gostosa, aí você vai se entrosando, né? No final já a coisa já está totalmente relaxada. E foi mais ou menos isso, foi como assim, eu fui conhecendo um Deus que eu não conhecia, né? Um Deus que não pune, um Deus que é amigo, um Deus que, por exemplo, a lei da natureza, a lei da ação e reação, que Newton descobriu, ela é também uma lei espiritual. Então aquilo que você planta, você colhe. Então, falar, Deus te castigou, não foi não, cara. Foi as suas ações que trouxeram reações. Né? Então, Deus não castiga ninguém. Então, eu fui começando a perceber isso, que tudo depende de mim. E Ele já me fez perfeito. Né? Então, aí eu comecei a ter essa noção de que eu estava dançando com Ele. Eu estava buscando mais intimidade, ficando mais próximo. E uma vez, um professor me perguntou, por que você escreveu o livro? Por que você faz isso? Para ver se que seja para poucas pessoas, mas que quem leia um livro desse, tiver, ao passo de passar pelo que eu passei, descubra alguma coisa que possa levar ele a não sofrer o que eu sofri. Sim. Ela acordar antes, entendeu? Opa, aqui tem uma solução, que o Júlio já passou, mas é igual sempre eu falo, que tudo seja feito do seu modo, da sua maneira, do seu jeito. Né? Então você pega a informação, metaboliza essa informação e faça do seu jeito. Não vem me copiar, nem copiar o fulano, que isso aqui é o erro, entendeu? Nós somos seres criativos. Outro dia eu estava numa instituição religiosa, eu ando por aí, me chama eu vou. Então eu estava numa instituição religiosa, que eu não vou falar o nome, porque aí eu não vou falar por ética, né? Que aí eles estavam fazendo camisas promocionais para um evento que vai ter nessa instituição. Instituição religiosa. Aí eles colocando Heineken, mudando o símbolo da Heineken e o símbolo do Johnny Walker. Eu falei assim, peraí, vocês são uma instituição religiosa, vocês pregam amor, a elevação espiritual, a união. Quantas famílias o álcool já destruiu? Quantas vidas o álcool já destruiu? Vocês vão vincular a imagem do álcool com a imagem da sua instituição? Que coisa incoerente é essa, entendeu? Então é mais ou menos por aí que vai rolando as coisas, que você vai percebendo, e isso vai te dando uma percepção maior também, entendeu? Você vai vendo que... Você começa a ver coisas que
você deve ver, né? Sim, exatamente. E interpretar, né, de uma outra forma também. Mas eu queria ver aqui, dentro do livro, algumas passagens. Tem alguma que você consegue me indicar? Que a gente possa mostrar alguma interpretação disso? O que me chamou a atenção, o que mudou minha vida, foi o Gênesis 1, 26. Ele está aqui, né? Tá, logo no primeiro capítulo. No primeiro ou no segundo? Acho que é o segundo, que o primeiro é a introdução, né? Então é o segundo. Aí Deus fala na Bíblia que façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, que ele tenha domínio sobre toda a terra, que tenha domínio, aí ele dá uma lista de coisas que nós temos domínio, e termina falando que nós tenhamos domínio sobre toda a terra. E no final ainda fala sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Essa diferença, essa ênfase que a palavra de Deus dá a todos os animais que rastejam sobre a terra, se você for pegar, em determinados momentos, a Bíblia simboliza o mal como uma serpente. Então, quando Deus fala, você tem domínio sobre todos os animais, sobre toda a terra, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra, ele está falando, até sobre o mal você tem domínio. Entendeu? Não é o mal que te aflige, é você que deixa o mal te afligir. Entendeu? Então, foi aí que eu tive um clique. Falei assim, epa, tem um negócio aqui, eu sou imagem e semelhança de Deus. Por exemplo, eu costumo falar assim, filho de peixe é o quê? Peixinho. Não é filho de tubarão é tubarão, filho de cachorro é cachorro, filho de gato é gato, filho de Deus é o quê? Deus. Pois é. Entendeu? Então, assim, e tem um outro versículo assim, muito poderoso, que eu acho que Jesus fala em João 14, ele fala assim, se creres em mim, fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Crê em quê? Crê nisso que ele fala, que você é poderoso, que você é feito em imagem e semelhança dele, que tudo que você pede em oração acontece, que ele está perto de você, que ele está pronto para te ajudar, que ele já te fez perfeito. Então, quando você acredita nisso, você lembra de algumas obras que Jesus fez? Ressuscitou morto, andou sobre as águas, multiplicou os pães. Ele fala que você pode fazer isso e muito mais. Então, num filme que chama Quem Somos Nós, tem uma atriz chamada Ellen Hunter, e ela fala uma coisa incrível. Ela fala assim, você não multiplica os pães porque não acredita que pode. Porque se você acreditar que pode, você multiplica. E a gente vê muito isso, pessoas que às vezes já nascem com uma determinada evolução maior do que as outras, vê pessoas fazendo coisas que você fala, opa, como é que isso acontece? Você também pode fazer. Entendeu? É o poder da mente, né? A física quântica, então, Angélica, está aproximando tanto isso da realidade científica, né? Você vê, por exemplo, uma experiência que o Jacobo Greenberg fez, pegando 2 meditadores profissionais, colocando eles isolados numa câmara de Faraday, uma câmara que isola a comunicação eletromagnética, e eles 2 ficaram meditando com a intenção de se comunicarem, ligados a eletroencefalograma, que na época não tinha mais exames mais avançados, que isso foi na década de 90, exatamente no ano de 1994. Aí, num determinado momento, um dos meditadores recebe um facho de luz. Aí o eletroencefalograma acusa. O outro que não recebeu, também o eletroencefalograma acusa que recebeu. Então, por aí você começa a ver que a sua consciência ela não é local. Você tem uma comunicação além da matéria, além do sinal. Então, por exemplo, quando o reiki, a oração do mundo cristão, aquele dos messiânicos, que é o Jorei, né? Isso tudo é transmissão de energia, o passe espírita. Né? Então você começa a ver que determinadas tradições religiosas, elas têm embasamento científico, entendeu? Porque se eu consigo transmitir uma informação para uma pessoa apenas através da consciência, eu consigo também transmitir outras coisas. Né? Eu consigo transmitir energia boa, energia até de cura. Ruim também, né? não? Ruim você capta na hora, né? Você nunca entrou num lugar que você nunca foi e você não se sente bem? Nossa. Nunca entrou na pessoa na sua casa e falou assim, nossa, que samambaia é linda, no outro dia está morta, toda do Ricardo. Acontece. Não então, quando você começa a contar demais uma coisa boa que está acontecendo, corta. É impressionante como é que a coisa dá errado, né? No Alcançando Além das Metas, você lembra daquela experiência que eu falo daquele médico do hospital da Faculdade da Pensilvânia, que ele pegou 380 pacientes cardíacos com o mesmo diagnóstico, com o mesmo prognóstico, com o mesmo tratamento, dividiu na metade recebia oração, metade não. Ninguém sabia quem recebia oração e quem não recebia. Só ele e os oradores, que não ficavam no hospital. Os que receberam oração, ele, o médico, diz na experiência que tiveram 500% de melhora em relação aos que não receberam. O que é isso? Transmissão de energia, é essa coisa da interconectividade quântica, da não localidade da consciência, sabe? A gente vive numa sopa de energia totalmente interconectados, né? Você como mãe, muitas vezes você não falou assim, tem que ir para casa. Eu vou fazer um sacolão. Você sai de casa assim, vou explicar direitinho. Eu vou no sacolão, vou no supermercado, né? De repente você acabou de fazer o sacolão assim, vou para casa. Ah, não, mas eu tenho que fazer o supermercado? Não, mas eu vou para casa. Chega lá, seu filho está precisando de você? Sim.
Sim. Entendeu? Ou o marido, ou a mãe, alguém ligado a você está precisando de você, entendeu? É impressionante isso, né? Às vezes a gente sonha com a pessoa. Sonha. Também, e quando vai ver, ela realmente está precisando de ajuda. Ai, meu Deus, isso tudo é complexo. Bom, mas nosso tempo está acabando, então, indicação aí para vocês, Dançando com Deus, lá na Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, na Praça da Liberdade, vai ter o lançamento no dia 6 de julho. Lá vai poder comprar o livro também, né? Sim, lá o preço é promocional, lá ele vai sair a R$15. É mesmo? Cada um, e se comprar os 3, acho que vai a 45. Não, peraí, 45 seria os 3, seria 35. Agora nas livrarias, né, tá R$24,90. Olha só que beleza! De toda forma, é um preço super bacana, mas vale a pena ir lá também, pegar um autógrafo, conversar com você, trocar ideia. Tomar um café da manhã com a gente. Olha! Vai ter pão de queijo. Pão de queijo? Gente, vou ter que contar para vocês. O Júlio viu uma entrevista que eu dei para o jornal Super Notícia há um tempo atrás, que eu dei uma receita de pão de queijo. Ele me desafiou e disse que não foi. Não foi isso. Não foi isso que você disse, não, né? Você só falou, duvido que foi você. Você falou isso? Não, mas eu sou programador neurolinguístico, ok? A partir do momento que eu falei isso, o que você fez? Pão de queijo pra mim. Eu fiz o pão de queijo. Eu ia até mostrar pra vocês aqui no ar, mas ele não ficou bonito, não. Entendeu? Então, simplesmente... É porque alguma energia ruim estava por aí. Ficaram com inveja do meu pão de queijo. Eu simplesmente... você fez uma coisa que você não sabia que eu queria que você fizesse. E acabou fazendo. Tá vendo? É um hipnoterapeuta, é um perigo. Tá entendi, eu já percebi isso, querido. Júlio, queria agradecer a sua presença. Muito obrigado. Sucesso, mais esse livro bacana. E você só produzindo. Isso aqui é muito bom. Obrigada demais e te espero aqui mais vezes. Sucesso, então. Certeza. Dançando com Deus. Gostei. Legal. Obrigada, viu? Legal. Nós vamos terminando o programa de hoje. Sexta-feira, então programe a mente para ter um super final de semana, muito divertido, muito alegre, do lado das pessoas que você realmente gosta. Mas segunda-feira eu estou aqui, a partir de 2h30 da tarde, esperando você. Portanto, juízo, hein? Um beijo e até lá. Tchau.